História da Palavra. Em 1972, os Estados Unidos lançaram a Pioneer 10. Esta espaçonave não tripulada levava saudações da Terra, um tipo de pictografia, para quaisquer extraterrestres que pudessem encontrá-la. Um dia, se alguma forma de vida inteligente se deparar com esta representação humana, será que irá entender o significado de seu primeiro encontro com seres da Terra? Distribuição Sinapse. Há muitas eras em algum lugar do planeta, as pessoas devem ter sentido a necessidade de se comunicar. Por fim, elas também sentiram a necessidade de registrar essa comunicação. Há milênios, os humanos sentem a necessidade de expressar seus pensamentos e atividades e de registrá-los para a posteridade. O nascimento da escrita. Quem eram as pessoas que criaram a palavra escrita? Quanto tempo elas viveram na Terra? Os primeiros traços de escrita foram achados onde hoje fica o Iraque. Este local no sul do Iraque chama-se Uruk, um sítio arqueológico contendo inúmeras relíquias antigas. Há apenas deserto até onde o olho alcança. A monotonia do horizonte é quebrada apenas por dunas de areia ocasionais. Esta duna de areia é o local de um zigurate, um lugar sagrado dedicado aos deuses da Mesopotâmia. Uruk parece ter surgido por volta de 4.000 a.C. e ter se tornado cidade-estado por volta de 3.000 a.C. Entre a areia e as ruínas estão os restos de um santuário. Cada cidade-estado tem deuses diferentes. A principal divindade de Uruk era Inanna, a deusa do amor e da guerra. Este magnífico mural foi dedicado a ela. Os sítios de Uruk foram encontrados sob 4 camadas geológicas diferentes, cada uma representando um período. O sítio mais antigo foi chamado de Uruk IV. Aqui, em 1928, os arqueólogos desenterraram uma tábua de argila menor que a palma de uma mão humana. Estudiosos que examinaram as gravações na tábua imaginaram que fossem algum tipo de escrita. Nesta época, muitos pesquisadores escavavam tábuas de argila em diversos sítios arqueológicos em torno do Iraque. Cada nova descoberta chamava a atenção do mundo científico e do público, e as pessoas imaginavam de quando datava a origem da escrita. O principal método científico de datar as tábuas e outros objetos encontrados em sítios arqueológicos é o carbono 14, no qual você tira uma lasca da argila e mede a quantidade de certos tipos de carbono. Isso lhe dá uma data precisa. Assim, nós sabemos que a escrita mais antiga da Mesopotâmia data por volta de 3.300 e 3.200 a.C. Os resultados foram inesperados. As pessoas achavam painéis de argila do mesmo período em ruínas por todo o Iraque, não apenas em Uruk IV. Até aquela época, pessoas de círculos eruditos achavam que os caracteres chineses haviam surgido por volta de 2000 a.C. e que os hieróglifos egípcios não tinham sido criados antes de 3000 a.C. Mas esta escrita de 3.300 a.C. veio a ser a primeira forma conhecida de escrita, a escrita triangular cuneiforme que ficaria famosa em todo o mundo.
Quem havia inventado a escrita cuneiforme, a primeira desenvolvida por seres humanos? A região conhecida como Mesopotâmia se localizava entre os rios Tigre e Eufrates. Entre as 4 grandes civilizações antigas, o Vale do Rio Indo, Egito, Mesopotâmia e China. A história da Mesopotâmia é a mais antiga. A maior parte desta região é hoje o atual Iraque. A primeira centelha de civilização surgiu no sul do Iraque. Por toda a Mesopotâmia, começando por volta de 4.500 a.C., se formaram diversas cidades-estado, sendo Eridu a primeira. Entre elas estavam Kish, Uruk, Ur, Lagash, Nippur e outras. Os habitantes destas cidades-estado locais chamavam-se sumérios e deram nome à era histórica em que viveram, o período sumério. Por muitos séculos, a Mesopotâmia fez parte da esfera de influência dos sumérios, uma vasta planície obstruída apenas por montanhas a nordeste. Entretanto, o próspero e influente reino sumério caiu após um ataque dos Elamitas, em 2004 a.C. Nesta época, a cultura suméria, que havia influenciado toda a Mesopotâmia, deixara um legado permanente na cultura mundial e na história. Mesmo antes do advento da força automotiva, a roda costumava ser considerada uma das mais importantes invenções humanas. Também sua origem pode ser traçada até objetos primitivos similares desenvolvidos pelos sumérios. Mais de 1000 anos antes de Pitágoras formalizar o Teorema de Pitágoras, este princípio já era usado por toda a Suméria. O interesse sumério pela ciência levou a inovações como dividir a abóbada celeste em 360 graus. Os sumérios dividiram o ano em 12 meses e lançaram as bases da astronomia e da geografia. Os sumérios são responsáveis pela criação ou desenvolvimento de diversos itens comuns usados até hoje. Através do comércio com terras distantes e guerras constantes, a cultura suméria avançou pela Europa e Ásia Central. Ela tornou-se o núcleo de muitas culturas regionais com as quais entrou em contato. A cultura suméria começou às margens do Eufrates e do Tigre, mas se espalhou pelo mundo antigo. Daquele centro de prosperidade, por fim, foi encontrado o primeiro sistema de escrita da humanidade, a escrita cuneiforme. Como se desenvolveu este tipo de escrita? Para descobrir, temos de voltar à época em que a escrita começou. Imagine 2 homens vivendo na antiga Suméria. Um procura o outro para pedir 2 carneiros emprestados. Mas eles não acham que podem confiar totalmente um no outro. O dono dos carneiros teme não receber seus animais de volta. O que os pede emprestado teme que o proprietário venha dizer que ele pediu uma quantidade maior. Os 2 precisam de um registro objetivo e real da transação para garantir a confiança mútua. Usando uma inovação, os 2 homens fazem cruzes em um pedaço de argila e concordam que as 2 marcas representam os carneiros sendo negociados. Os 2 carneiros equivalem às 2 cruzes na argila. Cada homem guarda uma tábua como garantia do acordo que fizeram. Isso marca o começo dos sinais, que são um pré-requisito para o desenvolvimento da escrita. Com o aumento da população, mais sinais foram criados e usados. No Museu de Alepo, na Síria, há muitas relíquias de símbolos deste período antigo. A primeira tábua de escrita era muito primitiva. Era como uma placa de trânsito. Então, os sacerdotes do templo começaram a discutir uma forma disto significar alguma coisa. Então, talvez
Quando começaram, para dizer mulher, eles fizeram isso num pedaço de argila, que hoje chamamos de sinais. Então, isso possivelmente significa azeite, isso significa madeira e isso significa mulher. Os sinais eram usados para simbolizar a maioria das coisas comercializadas naquela época, como azeite, árvores e escravos. Embora este tipo de registro fosse rudimentar, ele demonstrava a necessidade de um sistema de escrita. De 4.000 a 3.000 a.C., o uso de sinais, a fase anterior ao desenvolvimento da escrita, se espalhou por toda a Mesopotâmia. Para os dois homens, sua transação finalmente tinha ficado clara. Mesmo que os carneiros estivessem em outro lugar, o contrato entre os dois seria reconhecido mutuamente. Os sinais eram mantidos em jarros de argila. A superfície dos jarros era marcada com o mesmo padrão dos sinais guardados dentro deles. Por fim, os sinais originais tornaram-se obsoletos e o próprio jarro servia como espécie de sinal. Com o passar do tempo, os jarros se tornaram algo mais portátil. No começo do terceiro milênio antes de Cristo, os jarros acabaram sendo substituídos por tábuas de argila. Assumimos que eles foram da fase de sinais para a fase de escrita, porque era um sistema mais rápido e econômico de guardar informação. Em vez de encher um jarro grande com diversos sinais, você simplesmente tinha uma placa pequena na qual você gravava um número e um desenho da ovelha, da cabra ou do saco de cevada. Era algo mais rápido para todos fazerem e era bem mais fácil de se guardar. A escrita era uma forma bem mais rápida e compacta de expressar a mesma informação dos sinais. Qual era o formato desta primeira escrita? A maioria dos primeiros sistemas de escrita começou como pictografias, desenhos que lembravam a forma física daquilo que representavam. É por isso que os arqueólogos encontram representações similares em todas as formas iniciais de escrita. O começo da escrita cuneiforme muito provavelmente também veio de pictografias. A 60 quilômetros a sudeste das ruínas de Uruk, onde as primeiras tábuas de argila foram encontradas, encontra-se outra cidade antiga chamada Ur.